Cerca de 1560, o vice-rei português Dom Constantino de Bragança, que era um zeloso defensor da ortodoxia católica, deitou a mão a uma preciosa presa de guerra. Um dente. Mas não era um dente qualquer. Era uma das mais valiosas relíquias do budismo em toda a Ásia. O dente de Buda. A relíquia está guardada no Templo do Dente, em Cândia. Os portugueses afirmam que capturaram o dente de Buda em Jaffna, a cidade do norte de Ceilão que caiu em nosso poder cerca de 1560. Os budistas, evidentemente, negam. Afirmam que os portugueses fabricaram uma réplica. Mas o vice-rei Dom Constantino de Bragança, esse não teve qualquer dúvida e aproveitou para tentar encenar uma operação de propaganda católica que tivesse um êxito retumbante em toda a Ásia. É que o rei do Pegu, que era um budista fervoroso, propôs-se oferecer pelo dente a fabulosa soma de 300 mil cruzados, um tratado de paz com os portugueses e a proteção da cidade de Malaca. A oferta era tão tentadora que reuniu o Concílio Provincial de Goa. E nesse concílio, o vice-rei, o arcebispo e a Inquisição opuseram-se a qualquer acordo para desespero dos homens de Ceilão e da costa do Coromandel que queriam a paz nesta zona da Ásia. Mas o dente foi esmagado num almofariz, queimado e as suas cinzas deitadas ao mar, num cerimonial gigantesco que demonstrava que a política portuguesa para a Ásia em matéria de religião era, a partir de agora, a política da intransigência. Para dominarem Ceilão, os portugueses precisavam de controlar os príncipes de Ceilão. Houve uma espécie de política de caça sistemática a todas as pessoas de sangue real, na ideia de que, convertendo-se os príncipes ao cristianismo, se converteriam os súbditos.
As princesas eram em geral levadas para o convento de Santa Mónica de Goa, o único convento de freiras que havia na Ásia. E os príncipes para os colégios jesuítas ou os conventos franciscanos em Manar, em Jaffna, em Colombo e em Goa. Mas o caso mais interessante é o de um príncipe singalês cujos ossos repousam a milhares de quilómetros daqui, em Lisboa. Este Dom João era filho do rei de Cândia e foi um dos muitos príncipes singaleses educado nos colégios católicos de Colombo ou de Manar. Ele veio para a Europa com Dom Filipe, um jovem príncipe de Citávaca, católico como ele, e foram ambos recebidos na corte de Portugal e Espanha, à corte de Madrid, pelo rei Filipe II, como pessoas de sangue real que eram. Dom Filipe foi estudar para Coimbra e Dom João instalou-se em Lisboa e a sua casa tornou-se rapidamente conhecida pelo fausto das festas e recepções que o príncipe negro aí organizava. Ele era um tanto mulherengo. Conta-se até que teve um filho de uma senhora portuguesa. Foi um dos últimos exemplos de uma política portuguesa de sedução sistemática dos príncipes de Ceilão. As pedras funerárias do príncipe negro de Cândia foram transferidas para o Museu Arqueológico do Carmo já no nosso século. Vieram daqui da Igreja de Telheiras, que o príncipe fundou e onde foi sepultado em 1642. Este foi um dos últimos episódios dessa política de sedução das dinastias reais de Ceilão, que teve início quando o rei Dharmapala de Kotte casou com uma princesa de Cândia, naquele que foi o primeiro casamento de príncipes asiáticos pela religião cristã realizado na história. É isto que resta da Igreja de Nossa Senhora da Graça de Velha Goa. Uma igreja da Ordem dos Agostinhos, com o respectivo convento, que era para ter sido a maior e mais orgulhosa igreja de Goa a seguir à Catedral. O construtor desta igreja foi Dom Frei Aleixo de Menezes, que era arcebispo de Goa, ele próprio um agostinho, e um homem muito culto e muito influente na corte portuguesa, que na altura se situava, como toda a gente sabe, em Madrid.
Mas Dom Frei Aleixo é sobretudo conhecido na história do Oriente por ter sido ele que mandou fundar o único convento de freiras que os portugueses criaram em toda a Ásia, o convento de Santa Mónica de Goa. O convento de Santa Mónica é o maior convento de freiras existente em todo o mundo português. E não admira, porque era o único que existia entre Marrocos e Macau. Para os conventos, as mulheres vinham por muitas razões. Umas por vocação, outras porque eram filhas segundas da nobreza, que não tinham dote e, portanto, não podiam casar, e senhoras também nobres que queriam fugir do mundo lá fora, o mundo dos homens. Mas neste convento de Santa Mónica, houve mulheres especiais, princesas de Ceilão, para aqui trazidas pelos portugueses. Os pregadores católicos esforçavam-se muito por obter conversões, tanto de crianças como adultos. Uma criança convertida ao catolicismo perdia todos os laços com a sua família, com a sua cultura, com a sua aldeia, com as suas tradições, e era-lhe muito difícil voltar a reatar esses laços. Foi a esse propósito que aconteceu aqui, em Calutara, onde estamos neste momento, uma história curiosa. Havia aqui um forte português, de que já não existem quaisquer vestígios, na foz do rio Caluganga, que é um dos rios que liga a costa poente de Ceilão com as montanhas no interior. E foi aqui desembarcado, em 1596, um importante prisioneiro para ser entregue ao capitão-general de Colombo, Dom Jerónimo de Azevedo. O homem chamava-se Indiril Bandara, o seu nome budista, ou Domingos Correia, o seu nome cristão, e tinha como alcunha o mal degolado. Era um nobre da corte de Citávaca, bonito, cheio de si, arrogante, tinha tentado seduzir uma das princesas dessa corte e fora vítima de uma tentativa de assassinato mal sucedida e por isso ele ficara mal degolado. Depois disso passou-se para o lado católico, fez-se batizar, mudou de nome para Domingos Correia e serviu Dom Jerónimo de Azevedo como capitão dos lascarins, isto é, das tropas locais ao serviço dos portugueses. Dom Jerónimo de Azevedo gostava muito dele. Casou vários familiares seus com nobres da corte de Dom Jerónimo de Azevedo e, subitamente, em 1595, mudou outra vez de religião. Voltou a ser budista, retomou o seu antigo nome, Indiril Bandara, e dirigiu um exército contra Dom Jerónimo de Azevedo, proclamando-se rei de Ceilão. Partiu para a corte de Cândia, à procura de auxílio, casou com uma princesa de sangue real, adotou o nome de Surya Bandara e foi capturado por singaleses ao serviço dos portugueses e trazido a Dom Jerónimo de Azevedo. Foi torturado para revelar onde é que tinha escondido o seu tesouro, mas morreu sem ter dito nada.
Afonso de Albuquerque é mais conhecido pela sua política de tolerância e abertura em relação aos cultos e aos povos da Índia do que pela destruição de qualquer templo hindu. O inimigo principal e direto, o Islão, esse sim foi impiedosamente perseguido e todas as mesquitas de Goa foram destruídas. O caso do templo do Ganesh de Divar parece ser a exceção que confirma a regra. Talvez o único templo hindu que Afonso de Albuquerque mandou demolir. Albuquerque mandou destruir o templo, provavelmente porque era dos lugares de maior devoção dos hindus de Goa que vinham de toda a parte prestar culto ao Ganesh. No recinto sagrado do templo destruído, Albuquerque mandou edificar a igreja de Nossa Senhora da Piedade. Não esta que aqui está, que é já do século XVII, mas possivelmente uma pequena capela. Em todo o caso, este foi um dos primeiros exemplos de uma política que depois seria seguida sistematicamente. A destruição dos lugares de culto hindu e sua substituição por igrejas de culto católico. O templo de Septakoteshwar, onde agora estou, foi construído como uma espécie de vingança póstuma. Uma vingança executada 150 anos depois do ato que lhe deu origem. É que a destruição do templo hindu de Divar por Afonso de Albuquerque não tinha resultado. Os hindus limitaram-se a transferir o lugar do culto e as imagens sagradas para aqui, para este sítio, que fica muito perto de Divar, mas do outro lado do rio que separa Divar do continente. E o príncipe indiano Shivaji veio 150 anos depois construir aqui este templo. A destruição do templo de Divar por Afonso de Albuquerque ficou assim vingada. As peregrinações dos hindus à imagem do Ganesh irritaram profundamente os jesuítas, que conseguiram convencer as autoridades portuguesas a montar uma guarda ao longo do rio, de modo a impedir os hindus de o atravessar. A comunidade de Divar ficou desesperada. O que é que haviam de fazer? Resolveram mandar uma delegação ao próprio ídolo escondido, à imagem do Ganesh, para saber se deviam passar todos à terra firme ou converterem-se todos ao catolicismo. A delegação era composta de crianças, um grupo de meninos da casta superior, meninos brahmanes. E os portugueses raptaram a delegação quando ela atravessava o rio, raptaram as crianças e foi assim que conseguiram convencer os hindus de Divar a converterem-se ao catolicismo.
Diz o cronista jesuíta cheio de orgulho que se converteram de uma só vez 1310 pessoas, numa grandiosa cerimónia realizada na igreja de Divar, a que assistiu toda a fidalguia de Goa e o próprio vice-rei. Afonso de Albuquerque sonhou Goa como uma cidade portuguesa. Mas para isso precisava de uma população residente católica que não podia vir toda da Europa. Pensou então em promover casamentos com mulheres de cá. Mulheres alvas e de bom parecer, explicou ele por carta ao rei Dom Manuel lá longe em Lisboa. Dizia que com estes casamentos ia arrancar má casta e plantar cepa católica. Mas os fidalgos, muito orgulhosos e muito intolerantes, disseram logo que daqueles casamentos só podia vir vinho mestiço, feito de má vinha, parreira de ante a porta. Esta pedra deve ser de um templo hindu antigo. Tem um animal com a língua enrolada a sair-lhe da boca. Serve a decoração da escada de uma igreja católica de Bardês, a Igreja dos Reis Magos. A Igreja dos Reis Magos foi construída sobre o embasamento de um templo hindu. Estávamos na época da intolerância. E a intolerância atingiu o seu ponto mais alto no primeiro Concílio Provincial de Goa, realizado em 1567. Para nós que não vivemos na época, nem temos a mentalidade da época, as decisões desse concílio são impressionantes. Foi decidido derrubar todos os templos dos gentios e queimar todos os seus livros sagrados. Os gentios foram impedidos de ir a outro lugar, à terra firme, prestar culto aos seus ídolos. Os sacerdotes hindus foram expulsos. As crianças hindus órfãs foram trazidas para colégios católicos para serem educadas. Os não convertidos ao catolicismo não tinham qualquer privilégio, nem em matéria de impostos, nem podiam aceder aos lugares da administração. E os católicos eram impedidos de viver em casas de não católicos. Estes livros contêm um dos manuscritos mais importantes para a história do encontro e da luta de culturas no Oriente Português. Isto é o livro do Pai dos Cristãos. O Pai dos Cristãos foi um cargo criado pelos portugueses que durou até ao século XIX. Ele devia cuidar da catequização e educação dos órfãos indianos recolhidos nos colégios portugueses. Devia cuidar também da sua alimentação e vestuário. E para isso usava parte das receitas dos templos hindus que continuavam a ser recolhidas, mas agora a favor da Igreja Católica. Estes livros têm provisões muito interessantes. Por exemplo, acerca de vestuário. O Pai dos Cristãos insiste em que os miúdos sejam vestidos à maneira ocidental, porque se sabia muito bem que muitas vezes a cultura começa pelo vestuário. Tem também provisões tentando proibir artífices indianos, treinados na tradição indiana, de trabalharem nas igrejas católicas portuguesas. Mas o Pai dos Cristãos era também uma espécie de censor e vigilante. Devia cuidar de que as decisões dos concílios provinciais fossem aplicadas, nomeadamente a decisão de demolir os templos hindus. Henrique Santana, domingo às 14 horas, na RTP Memória. Um novo olhar.
1, 2, 3! Devils! 1, 2, 3! Devils! The sun keeps shining every new morning. Festival Internacional de Chocolate de Óbidos, de 14 de março a 6 de abril, aberto de sexta a domingo. Informações em festivalchocolate.cm-óbidos.pt. Visite-nos no Facebook. A Taça do Mundo de Ginástica Rítmica está de regresso a Portugal. Em competição estarão mais de 300 ginastas de 30 países num incrível espetáculo de elegância e cor. Consulte já o programa completo e reserve o seu bilhete no site oficial da Federação de Ginástica de Portugal. Venha apoiar a Seleção Nacional de 3 a 6 de abril no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa. 8º Seminário Internacional RDP África. Ensino Superior e Formação Profissional em África. Ministro António Correia e Silva. Professor Dr. Joaquim Azevedo. Professor Dr. Tito Fernandes. 8º Seminário Internacional RDP África. Dia 1 de abril às 15 horas na Universidade Lusófona, no Campo Grande, em Lisboa. Entrada livre. No tempo em que você nasceu. Amanhã às 17h45, na RTP Memória. Um novo olhar. A evangelização da província de Salsette, em Goa, estava entregue em exclusivo aos padres da Companhia de Jesus, os jesuítas ou paulistas, como eram conhecidos aqui no Brasil. Era uma ordem religiosa muito poderosa, a mais poderosa do Oriente Português. Tanto que havia um provérbio que dizia: vice-rei vai, vice-rei vem, mas padre paulista sempre tem. Para si próprios, os jesuítas dividiam a sua administração da Índia em duas províncias. A província de Goa, que correspondia às áreas sob domínio português, e a província do Malabar, zonas do sul da Índia, onde os jesuítas não contavam com a proteção dos canhões, dos fortes e das leis do vice-rei. Estavam entregues a si próprios, à sua fé e à sua coragem. O mais conhecido foi São João de Brito, que viveu como um indiano entre os indianos, vestindo como eles, comendo o que eles comiam. Muitos destes padres jesuítas da província do Malabar deram a vida pela fé católica. Não foi nada fácil encontrar esta sepultura aqui na igreja de Nossa Senhora das Neves, na antiga fortaleza portuguesa de Rachol. Mas os cronistas falam dela desde o século XVI. A inscrição diz assim: aqui jaz Diogo Rodrigues o do Forte, capitão desta fortaleza de Rachol, o que derrubou os pagodes destas terras e faleceu a 21 de abril de 1577 anos. Diogo Rodrigues era capitão do Forte Rachol e muito conhecido por ter destruído, disse ele, 280 templos hindus na província de Salsette, com a madeira dos quais se construíram barcos no arsenal de Goa.
padres franciscanos e jesuítas perceberam imediatamente o partido que podiam tirar da crença hindu na impureza. Em toda a Índia hindu, a vaca é um animal sagrado, não se come carne de vaca. Muitas vezes os padres faziam matar uma vaca e deitar sangue de vaca no tanque das lavagens rituais do templo e o templo ficava profanado, inutilizável a partir daí. Noutras ocasiões iam às cadeias de Goa, onde havia prisioneiros de religião hindu que estavam evidentemente cheios de fome, libertavam-nos da prisão e davam-lhes de comer. Carne de vaca, claro. O hindu ficava impurificado, profanado, nunca mais se podia aproximar dos da sua religião e era muito mais fácil convertê-lo a seguir ao catolicismo. Corria o ano de 1563. Estava de visita a Margão um importante personagem, o arcebispo de Goa, Dom Gaspar de Leitão Pereira. Vinha com a incumbência de escolher o lugar da futura igreja. Foi imediatamente rodeado por sacerdotes e outros membros da comunidade hindu que esperavam que ele não escolhesse para o lugar da igreja o sítio do templo hindu. O cronista jesuíta diz que Dom Gaspar sabia precisamente onde construir a igreja. Mas andou para cá, andou para lá, através de Margão, com os hindus pressurosos atrás dele, a indicarem-lhe 1001 lugares aprazíveis onde fazer o templo. Dom Gaspar trazia na mão uma seta. A certa altura parou e espetou a seta no chão, precisamente no local do templo hindu. Diz o cronista jesuíta que atravessou com a seta o coração dos gentios que o acompanhavam. Em Margão, o terreiro da igreja jesuíta corresponde também à praça principal da cidade. E era nestes terreiros ou praças que os jesuítas levavam a cabo as suas maiores operações de proselitismo religioso, as ramadas. Todos os terreiros e praças eram cobertos com um enorme alpendre feito de folhas de palmeira que podia albergar milhares de pessoas contra o intenso calor da época da Páscoa, quando as ramadas se realizavam. Por debaixo do alpendre, os jesuítas faziam representar os autos da Paixão de Cristo. O sucesso das ramadas junto dos indianos foi tremendo. Juntava-se o teatro, a música, a dança e a pintura numa grande encenação da fé.
Diogo do Couto conta que ia certa vez para o norte, por terra, durante a monção de inverno, com um grupo de companheiros. Pernoitavam algumas vezes em casas de brahmanes, que são os hindus da casta superior. Os brahmanes só os deixavam dormir no alpendre, nunca dentro de casa. Serviam-lhes a comida no chão. E quando Diogo do Couto e os seus companheiros saíam de casa na manhã seguinte, os brahmanes, antes de tocarem na louça que eles tinham usado, limpavam-na com água, ou se a louça era de barro, partiam-na. Depois purificavam-se a si próprios e aspergiam todo o alpendre com bosta de vaca. A bosta de vaca é das matérias mais importantes da civilização hindu. Isto são placas de bosta de vaca misturada com palha, postas a secar contra o tronco da árvore. Por vezes, põe-nas a secar no chão ou em cima de armações de madeira. A bosta de vaca serve para queimar nas lareiras e, misturada com água, dá uma pasta que depois é colocada nos alpendres ou nos terreiros em frente das casas, de modo a tornar o terreno absolutamente uniforme. É considerada uma matéria da mais alta pureza. Sem a colaboração dos hindus, Goa não podia funcionar. Sem os hindus não havia comércio. Sem os hindus não havia administração pública. Sem os hindus não havia nenhuma circulação de riqueza, não havia pintores, não havia escultores. Sem os hindus, Goa parava. Sempre houve alpendres nas casas portuguesas. As casas indianas também tinham tradicionalmente alpendres e nos templos hindus há aquele pórtico em frente à entrada que se chama a mandapa, onde as pessoas se abrigam antes do santuário.
Mas em Goa desenvolveu-se um tipo especial de alpendre, meio pórtico, que é característico desta região e da mistura entre hábitos europeus e hábitos indianos. Nestes alpendres pórticos não faltam sequer as conversadeiras, muito mais elaboradas do que em Portugal, estes bancos de conversar, apanhar fresco e ver quem passa na rua. Este é o sítio de Talaolin. Os jesuítas tinham aqui uma quinta onde se vinham recriar os estudantes e os noviços do Colégio de São Paulo, de Velha Goa. E há uma lenda associada a este sítio. Conta essa lenda que estava a igreja já em construção e um indiano que passava por aqui viu uma senhora descer o monte. A senhora trazia um chapéu e um cajado. O indiano contou a sua história, ninguém acreditou nele, até que uma velhinha que estava muito doente viu em sonhos a mesma senhora, que se identificou como Santa Ana e disse que queria vir morar na nova igreja. Foi assim que nasceu a igreja de Santa Ana de Talaolin, uma das maiores de Goa, dominando o vale com o branco da sua fachada, o branco da Igreja Católica.